Oi, a paz do Senhor, bom dia e boa tarde, tudo bem com vocês? Antes que eu começasse a trazer aqui uma pequena palavra, eu gostaria que você desse aí um like para mim, tá bom? E se você gosta do meu trabalho ou não gosta, se você está no meu público, né? No meu público aí que gosta, né? De ouvir alguns vídeos meus, né? Então eu gostaria que você escrevesse aí, gente, e escrevesse e falasse aí, tá ok? Para a gente poder estar aqui trazendo essa palavra aqui, em nome de Jesus. Eu quero já entrar aqui na palavra. Eu quero dizer aqui, quero trazer uma pequena palavra aqui, em nome de Jesus, Eclesiastes. Esta palavra é maravilhosa. Isso, eu gosto muito desta palavra. Já preguei várias vezes, eu amo essa mensagem, gosto demais. Então eu quero, em nome de Jesus, agora, trazer essa palavra aqui, amém? Vai ser uma pequena, só para dar um entendimento aqui. É Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. Nós vamos ler aqui uma pequena palavra que diz aqui, ó, Salomão, ele tem assim uma visão no seu coração e diz aqui: deverás revolver todas essas coisas no meu coração, vírgula, para claramente entender tudo isso que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Gente, Salomão, ele procurou entender o que estava passando na vida dele, passando tipo um filme, né, na vida dele, o que eu entendo aqui. Ele parou, Salomão, sábio Salomão. Então ele queria saber, ele queria entender sobre a vida do justo e o sábio. Por quê? Tudo isso está nas mãos de Deus. Então, o que eu quero te dizer com isso, irmãos? Vamos ler aqui, tem uma história aqui, e ele fala aqui sobre o justo e o sábio. E as suas obras estão nas mãos de Deus. Então, veja bem, falando sábio e falando justo. E o versículo 14 diz aqui, ó, entenda só. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele homem. Tá bem? O que eu quero dizer com isso, meus amados? O que eu quero dizer com esta palavra? Salomão, ele teve no seu coração uma visão, dizendo
que houve uma pequena cidade, e esta cidade em que havia poucos homens, havia poucos homens, mulheres, né? Um povoado, era uma cidadezinha, né? E nesta cidade, ele fala que existia um pobre homem, e esse pobre homem, ele era humilde, ele não aparecia, ele vivia lá no seu cantinho, e ninguém dava nada para ele, ninguém se preocupava com ele, ninguém quis saber nada com ele. E ele vivia nessa casa, nessa tenda, no seu cantinho. Como ele era um pobre homem, ninguém queria saber o que se passava com ele, o que estava acontecendo, né? Quero que você entenda aí. Ninguém quis saber o que estava acontecendo com ele, o que ele estava precisando, se ele estava precisando de alimento, né? Estava precisando de móveis, se estava precisando de remédio, precisava de ir ao médico. Ninguém quis saber nada com ele. E aqui, dando continuidade nessa palavra, eu quero procurar assim, melhor falar com vocês. Então está dizendo aqui, uma pequena cidade em que havia poucos homens, vírgula. E aí, o que acontece? E veio contra ela um grande rei, veio nela um grande rei, olha só, um grande rei. Então, esse grande rei, ele viu que aquela cidade não tinha domínio, não tinha presidente, não tinha governo, não tinha nada. O que ele queria? Ele foi ali na sua intenção de querer tomar tudo, né? Tomar tudo para ele, para que ele pudesse ali, seu nome crescesse, seu nome fosse grande. Olha para vocês verem, quero que vocês entendam, porque muitas pessoas se acham desse jeito, se acha grande quando está crescendo. Então, a gente não pode pensar assim, a gente tem que ser humilde. Eu quero dar continuidade. Voltando aqui, um grande rei, e ele cercou aquela cidade com os cavaleiros, com seus soldados, cercou ali. Então o povo ficou sem saída, o povo ficou tudo apavorado, sem saber para onde ir, o povo ficou doido. O grande rei e veio aqui passar aqui a nossa terra, nós vamos perder a nossa casa, nós vamos perder a nossa família, nós vamos perder tudo. O que vai acontecer agora? E esse homem vai tomar tudo da gente, não tem ninguém para nos defender, não tem ninguém aqui que venha defender nós. E o povo ficou apavorado, E aí o que acontece? Naquele momento, levantou uma grande tranqueiras, e levantou grande tranqueiras, e vivia nela um sábio pobre, ponto. E vivia naquela cidade um pobre homem. Então, esse grande rei, ele se levantou contra aquela cidade, e levantou tranqueira, barreira, para que ninguém pudesse sair, porque ele queria saquear tudo.
porque ele sabia que não tinha um comando ali naquela cidade, não tinha ninguém para comandar, não tinha um presidente, não tinha um governo, não tinha um rei, não tinha ninguém, era uma cidade sem leis. Então Salomão explicando aqui, e aqui o que vem? E aquele pobre homem, sabendo que naquela cidade, viu que estava alvoroçada, que o povo estava em alvoroço, estava ali, aquela correria, ele simplesmente saiu da sua tenda, saiu da sua casa, e se pôs do lado de fora, e olhou, e viu aquele alvoroço, e viu, e foi ali o que estava acontecendo, mas era um homem sábio, desprezado, que ninguém dava nada para ele, e vivia ali. E aí ele se levantou e foi lá ver o que estava acontecendo. Amém? E aqui fala que e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Ninguém se lembrava daquele pobre homem. Mas olha só o que acontece. Olha só. Então disse eu. Então Salomão vendo aquilo ali, então disse Salomão, disse eu, é melhor, é a sabedoria do que as forças. Então ele viu aquele homem que se levantou para conversar com aquele grande rei, né? Que eram as forças armadas, forças poderosas. Então veja bem o que aconteceu. Melhor é a sabedoria do que as forças, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Então ninguém dava ouvido às palavras desse sábio. Ninguém dava nada para este homem. Então o que eu quero dizer isso também aqui, aproveitar. Às vezes você é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem algo de importância na sua vida, e você é uma pessoa desprezível, desprezada, jogada, e ninguém olha para você, ninguém vê algo de importância para você. Aleluia. Mas fica sabendo de uma coisa, mesmo que ninguém vê, ou às vezes finge que não vê, saiba que Deus, lá do alto, aleluia, que como ele fala aqui, as suas obras estão na mão de Deus. Fica sabendo que as obras que estão nas suas mãos, as coisas que estão no seu coração, Deus está vendo, Deus realizará aquilo que você mais quer diante do Senhor Jesus. Diante de Jesus Cristo, porque Ele é maior do que tudo neste mundo. Veja bem, do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Quantas vezes esse homem talvez tentou conversar com o povo, mas não foi ouvida. Talvez eles falassem, gente, nós precisamos de uma pessoa aqui, de uma pessoa, de um rei, precisamos de um governo, precisamos de alguém sábio, que sabe governar a cidade, que sabe governar essa empresa, que sabe governar este lugar, mas ninguém dava nada para ele. E aí nós vejamos, a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Amém? Eu quero aqui, voltando aqui,
E diz aqui: as palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas, mais do que um clamor do que domina sobre os tolos. Às vezes tem pessoas que faz clamores sem significado nenhum, faz clamor sem pensar, sem saber o que realmente quer. Aí se torna tolo, se torna uma pessoa sem ter direção nenhuma. Então, aqui como está dizendo, a palavra do sábio deve ser em silêncio, ser ouvida. O que pode raciocinar e pensar o que vai ser bom, o que vai ser bom, mas não adianta fazer clamor daquilo, se não parar e pensar e ter uma sabedoria, pedir Deus, sabedoria, discernimento, para a gente entender. E aí o que vem aqui? O que vem? Aleluia! Aqui fala aqui, aleluia, grande Deus, e vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Aleluia. Então ele negociou, ele chegou naquele grande rei, ele chegou na conversa, eles começaram a conversar, e foi aí que ele percebeu em silêncio, e fez um negociamento, e aquela cidade foi livrada por aquele grande rei. E aqui no versículo 18, terminando, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. É melhor a sabedoria, é melhor você ouvir uma pessoa sábia, é melhor ter uma pessoa sábia do seu lado, é melhor você dar atenção, é melhor você ouvir essa pessoa sábia, aleluia, porque você será uma pessoa também sábia e entendida. E como está dizendo aqui, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Quer dizer, com tudo aquilo que o rei veio, com as suas armas, forças, com seus guardas, os cavaleiros, e esse homem foi levantado em silêncio, tranquilo, chegou lá e teve uma conversa com o grande rei, e ali teve um negociamento, e conseguiu, aleluia, negociar, acabando aquele grande rei, voltou com suas tropas, foram embora, e viu que ali naquela cidade tinha alguém que cuidava daquela cidade. Aleluia. E quem sabe que você é uma pessoa que está dentro da sua casa, que está, aleluia, olhando para as coisas de Deus, querendo que as coisas se melhorem na sua família, na sua casa, na sua empresa, na sua cidade, no seu país. Então continue pedindo a Deus sabedoria e procura sempre manter a oração diante de Deus, porque Deus dá sabedoria ao sábio. Deus dá sabedoria àqueles que não têm sabedoria. Ele é o dono da sabedoria. Aleluia. E diz aqui, a sabedoria, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Então, uma pessoa que não tem Jesus, que é pecadora, que não tem temor de Deus, que não tem amor, ele destrói aquela cidade, destrói o seu país, destrói, porque essa pessoa, ele só tem o mal no seu coração, só tem, aleluia, aqui como diz aqui, ó, tudo sucede igualmente a todos, dois pontos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio,
ao bom e ao puro, como ao impuro. Então existe o impuro, existe também, aleluia, o pecador, existe também o puro, existe também o ímpio, existe também o justo. Então, nós sabemos que é uma mistura, mas sempre naquela mistura tem um que é justo, que é verdadeiro. Se você é um, continue sendo verdadeiro no seu país, no seu bairro, na sua cidade, aonde você, dentro da sua casa, dentro da empresa, em qualquer lugar. Amém? Eu deixo essa palavra para você. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês continuem gostando aí dos meus vídeos, né? Eu quero muito, sim, trazer palavras, né? Para que todos saibam que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos libertar, veio trazer vida, veio trazer cura, milagre, unção, sabedoria, inteligência, tudo que nós precisamos para nós trabalhar no mundo espiritual, Deus nos dá. E se você foi chamado, aleluia, fica na vocação, fica na presença do Senhor. E eu quero já, neste momento, agradecer em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Que Deus abençoe a vocês, que Deus dá um ótimo dia, amém? Uma ótima semana abençoada, debaixo da potência mão de Deus. Amém. Tchau, fique com Deus.